Olá pessoal, sou o professor Alberto, sou médico, estou aqui mais uma vez no meu quadro verde, compartilhando com vocês as coisas da fisiologia, essa ciência que me guia. A fisiologia, ela não é uma especulação, a fisiologia ela é o fruto de, vamos dizer, centenas de anos de pesquisa em áreas de todo o corpo humano. Tem neurofisiologia, tem fisiologia do sistema cardiovascular, tem fisiologia respiratória, digestória, endócrina, celular. Nossa, a fisiologia abrange todo o corpo humano. Tudo que é órgão, seja ele o rim, o fígado, todos eles têm uma fisiologia. Eu considero a ciência mais importante da medicina, porque é onde o aluno de medicina tem a chance de dar o clique, dele entender o que acontece lá dentro do corpo dele, né? Porque, e principalmente quando ele tiver um paciente, quando é aluno de medicina, ele poder saber por quê, com que base que ele vai usar um determinado remédio em um paciente grave para ressuscitar ele. Enfim, tudo isso precisa de fisiologia. Mas para vocês que estão me acompanhando, eu considero de grande importância nesse momento que a gente está vivendo, que é uma pandemia e que temos uma gripe muito temível e que atinge o sistema respiratório. Então, para quem não viu os outros, eu comecei falando da parte genérica, da respiração como algo holístico, né? Algo que nos conecta ao todo. Depois aí passei para as fossas nasais, a cavidade nasal, a orofaringe e o papel condicionador de tudo isso. Porém, né, eu devo até dizer que é quase uma continuação, mas não é. É um pouco diferente. Eu tinha desenhado aqui, né, esse nariz com as fossas, né? Isso tudo ficou mais ou menos explícito, né? A gente tem a boca aqui e por aí vai. Aí começa aqui a traqueia, né? Vamos dizer, a orofaringe aqui, e aqui já temos traqueia. Depois a gente pode entrar em detalhe nisso mais adiante. E vamos iniciando a nossa descida, os brônquios, brônquio direito, brônquio esquerdo, nós vamos iniciando a nossa descida para os pulmões. Eu falei que temos pelos aqui que seguram a fuligem, não falei? Agora, eu deixei para esse ponto, para falar para vocês algo muito especial. Algo que a natureza preparou durante milhões de anos. Nosso corpo é uma coisa muito perfeita, é admirável demais. Que é o sistema pelo qual realmente as coisas ficam presas. Vocês conhecem a história daquela mosquinha, né? A mosquinha vai lá, você tem uma espécie de um papel que você coloca no lugar e essa mosquinha fica presa no papel. Já viram isso, né? A mosquinha pousa e fica presa no papel. Então você captura a mosca, ela não vai incomodar mais, não vai pousar mais na comida. Aqui no nosso corpo nós desenvolvemos também esse papelzinho adesivo. Como é que funciona esse sistema de prender a mosca aqui? Na nossa situação são os vírus, são partículas de fuligem, são partículas tóxicas, são bactérias. Quando a gente inala e faz todo aquele processo que eu falei na última fala minha, essas partículas ficam, elas passam para dentro do nosso corpo junto com o ar. E lembra que eu falei que aqui nos cornetos ocorre um turbilhonamento, né? Eu falei como o surfista vai pelo tubo da onda, né? O ar passa por esses tubos aqui. Todas essas manobras que a fisiologia já fez, elas servem para a gente criar essas, não são obstáculos porque o ar flui livremente, mas são superfícies para a qual o ar fica exposto. Lembra? Porque a temperatura dele chega muito rápido, a hidratação do ar fica muito boa, e todo o equilíbrio de gases, ou seja, tudo vai acontecendo nesse trajeto. Porém, a natureza criou o nosso prendedor de mosca. E que prendedor de mosca é esse na natureza? Vamos apagar aqui a lembrança, que é apenas para a gente relembrar. E eu quero trazer para vocês essa imagem que o nosso corpo vai ter no epitélio, como se nós tivéssemos uma pequena camada. Digamos que aqui sejam as células do epitélio. Aqui estão as células epiteliais. E sobre essas células epiteliais vai ter uma pequena camada de uma substância chamada muco. Ora, o muco
é produzido pelo corpo. Sim, temos células que vão produzir o muco. Elas têm muco dentro, elas têm partículas vão sendo produzidas por essas células e vão sendo jogadas para a superfície. Para quê? Para que esse muco recobra todo esse epitélio. Por isso que o epitélio que não é pele, né, que não é queratinizado como a nossa pele, tudo que é para dentro, né, é mucosa, chama-se então mucosa. Então, temos a mucosa nasal, a mucosa oral, temos a mucosa digestiva, a mucosa do estômago, a mucosa intestinal, nas mulheres a mucosa vaginal. Então, tudo que é para dentro e tem um epitélio que fica com uma cobertura hídrica, com algum tipo de cobertura, que é o muco, então chama-se mucosa, né? Na boca a gente tem o lábio ainda é queratinizado. Logo para dentro do lábio ele é dividido em dois. De um lado ele é queratina, de outro lado ele já é mucosa. Então, estão entendendo? Então, é essa coisa líquida, essa superfície mais líquida que recobre tudo por dentro. E a função, pasme, desse muco, uma dessas funções é exatamente reter, deixa eu usar uma outra cor, vou usar a cor branca mesmo, reter essas partículas, sejam elas vírus, sejam elas bactérias, sejam elas partículas tóxicas ou de fuligem. Esse muco tende a capturar essas partículas do mesmo jeito que aquela mosquinha ficou presa naquele papel. Olha que coisa mais curiosa, como a natureza é perfeita, não é? Vocês não acham perfeito? Acham ou não acham? Pois é, eu tenho mais coisa para falar. Ela é mais perfeita do que isso. Porque não basta você ter um muco. Se você tiver um muco e isso aqui vai até os últimos brônquios do pulmão, quando você tem lá nos pulmões, você vai ter no último brônquio, até o nível dos alvéolos, no alvéolo já é diferente, já acaba o muco, mas até na beirinha do alvéolo você vai ter o mesmo muco. Eles ficam lá embaixo. A função de limpeza, de colar substâncias que não deveriam estar no nosso corpo, chega até o nível da intimidade dos bronquíolos mais terminais do pulmão. Eles têm muco ao redor. Não, ao redor não. Dentro deles tem o muco. Bom, seria fantástico se a gente tivesse o muco e ele ficasse aqui. Mas, prestem atenção, se o muco ficar parado aqui, o que vai acontecer? Vai ficar acumulando muco, daqui a pouco o pulmão está cheio de muco, o brônquio está cheio de muco e a gente fica totalmente entupido e não vai funcionar mais nada, nós vamos ter só muco. Coisa ruim, né? Então, o arquiteto lá que criou o corpo humano, né, olhando lá no mapa, disse, olha, tá dando errado só ter muco, não adianta. Então a gente vai ter que criar, chamou um outro engenheiro lá, a gente vai ter que criar células que tenham umas... Sabe uma centopeia? Eu gosto de fazer comparação porque a natureza está dando exemplo para a gente o tempo todo. Você já viu alguma centopeia andando? Que coisa bonitinha. Aqueles pezinhos delas, eu estou variando porque eles vão fazendo esse movimento assim, né? Olha uma centopeia andando que vocês vão ver que coisa maravilhosa. Pois é, nós temos centopeias dentro do nosso tubo, do nosso sistema respiratório. Esses pezinhos de centopeia, chamados de cílios, eles são encarregados de fazer isso aqui, ó. De o tempo todo que o muco vai sendo produzido, eles vão tirando o muco lá de baixo e transferindo ele para níveis mais altos, mais altos, mais altos, até chegar ao nariz e até chegar à boca. Quando o muco chega na boca, você faz e cospe, ou dormindo, né, engole. Se você engolir o muco, não há problema nenhum. Por quê? Ele cai numa outra câmara, que é a câmara gástrica, que é ácida, e que vai eliminar, vai cozinhar aqueles vírus e aquelas bactérias todas e elimina, tá? Se você escarrou, você cuspiu, cuspiu. Se você tossiu, o tossir, ele já é um escarro obrigatório, é como se o corpo estivesse dizendo, elimine isso com muita força. Então você tenta jogar o muco que está lá dentro com vírus, com bactérias, através da tosse, você vai eliminar isso. Então, são movimentos forçados. E no nariz é o espirrar, quer dizer, são estimulados sensores no nariz e o nariz tem a ordem de espirrar, que é uma forma também de eliminar todo esse muco que está com agentes, ou sejam eles
microbianos ou agentes tóxicos. Então, a gente tem todo um sistema, o chamado tapete mucociliar. Fui feliz com essa analogia da centopeia, eu acho que todo mundo entendeu, né? Então, eu queria mostrar isso para vocês, porque isso é de uma importância gigantesca. Então, colocando assim numa postura mais, vamos botar como se fosse uma escada rolante, você vai ter as células epiteliais que produzem muco e você vai ter as células que têm os cílios. Então, eu estou botando uma posição vertical para você entender que esses cílios vão fazendo o movimento de baixo para cima, ou seja, tirar o muco lá que está no nosso pulmão e fazer ele subir. Bom, aí você chega na menor partícula que tem no nariz. Qual é a menor partícula que tem no nariz? Já falei na outra vez, é a molécula, né? Então a molécula é a menor partícula do nariz. Mentira. O que é a molécula? A meleca. O que é a meleca? A meleca nada mais é do que esse muco, né, que fica solidificado justamente nessa região do vestíbulo nasal. Aí vem a pergunta que todos querem saber. Comer meleca, afinal, é um hábito muito ruim que deve ser evitado? Ou será que comer meleca tem proteínas e vitaminas? Eu diria para você sim e não. Porque muco nada mais é do que um aglomerado de proteínas. Ele é um nutriente, vamos dizer assim. O problema é que no nariz, quando ele já chega aqui, ele já veio bombeando, ele já veio retirando todo esse material tóxico e microbiológico lá de dentro da árvore respiratória e veio se solidificar aqui. Portanto, essas moléculas, tá, não são partículas muito boas para a sua saúde. Melhor jeito de lidar aqui. Então agora vamos para a parte de lida com tudo isso daqui. Como é que eu, por exemplo, lido com esse muco? Eu desenvolvi um hábito. Eu tomo banho gelado logo de manhã, sempre acordo tomando banho gelado. Mas eu dedico um pouquinho de água morna para fazer eu pego o chuveiro e faço assim, um pouquinho só. Não pode entrar lá dentro, depois eu vou falar dos sinos, que tem todo um desdobramento aqui para dentro do osso frontal, que é onde tem a sinusite, né? Mas é muco também, tá? E a gente deve, então, inalar um pouquinho e depois no banheiro mesmo, assoar e tirar, lavar, tirar todas essas melequinhas no chuveiro. Deixa isso embora no chuveiro, lava bem, depois se seca. Durante o dia, se você tiver um lenço, realmente é uma coisa higiênica, um lenço de papel, assoar o nariz, limpar o nariz, no trabalho mesmo, limpe o nariz. Procure proteger. Esse é o verdadeiro, muito mais do que a máscara. Acreditem, a máscara faz aquela barreira que eu falei da outra vez, uma barreira inicial aqui, né? É uma espécie de paraquedas aqui que está evitando a entrada. Mas é aqui nessa decisão que nós vamos ter aqui a condição da gente conter a progressão desse vírus. O tapete mucociliar, ele é alterado com hábitos de vida. Por exemplo, quando uma pessoa é fumante, o que ela vai fazendo na vida dela? O fumante vai perdendo os cílios. Ele vai desenvolvendo, as células mucosas vão aumentando, tá? Elas vão aumentando e aumentando a sua produção. Quer dizer, o fumante, ele vai desenvolvendo muito muco e pouco cílio. Então esse muco fica encatarrado dentro do pulmão, ele tem o famoso pigarro. Ele vive é aquele pigarro típico do tabagista, do fumante. Portanto, não fumem, porque quando vocês fumam, vocês destroem as chamadas células ciliares, vocês perdem a centopeia, que faz o bombeamento para cima. Outra coisa muito grande, aí eu vou passar a bola para minha colega Glaucia, minha nutricionista, minha colega de nutrição. Glaucia vai falar para vocês como é que hábitos alimentares vão aumentar a quantidade de muco. Lembra que vocês já viram falar, no Rio Grande do Sul, usa muito, aquele menino é ranhento. Ranhento é aquele menino cheio de catarro, né? Na Argentina, no Uruguai, eles chamam de mocoso. Um mocoso, é um mucoso. Ou seja, essas crianças que têm muito catarro, tadinhos, eles são vítimas dos próprios pais que dão leite e dão açúcar, e é por isso que a Glaucia vai comentar a questão nutricional que aumenta essa quantidade de muco e que é muito conhecido, e curiosamente quando você tira isso daquelas crianças, elas decolam, para de ser mucoso, para de ser ranhento e imediatamente respiram melhor. Isso se aplica não somente ao mucoso nasal, mas também a várias questões, bronquites,
asma, problemas respiratórios, quando a pessoa vai deixando alguns alimentos, não só o leite e o açúcar, mas tem alguns outros, que são alergenos, que vão produzir essa grande quantidade de muco em resposta alérgica. O assunto é muito grande, mas eu estou querendo explicar para vocês. Cuidemos da nossa fisiologia, cuidemos da nossa árvore respiratória, para que a gente possa ter uma linha de defesa a mais. Lembrem-se, um vírus da Covid que caia aqui dentro, ele não necessariamente vai te contaminar. Se o teu sistema estiver funcionando bem, ele vai limpar, ele vai eliminar esse vírus. Cuidado com a meleca, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e seguimos adiante.